Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Vanucci. Estou aqui para gravarmos mais uma aula sobre história de Pedra Branca aqui no meu canal, o canal do professor Fernando Vanucci. Tem vários outros vídeos que vocês poderão ver, tá bom? Nós vamos fazer uma série de vídeos contando um pouco da nossa história, tá bom? Para que a gente possa aprofundar mais nossos conhecimentos, ter orgulho do nosso lugar. E no tema de hoje, é um tema bem interessante, nós vamos conhecer como viviam, quais as principais características, tá certo? Como que eles lutaram e resistiram por muito tempo aos colonizadores. Lógico que eu estou falando, né, dos povos indígenas, dos povos originários desse território. Nós vamos conhecer os povos indígenas que os portugueses encontraram quando estavam ocupando, invadindo o território que hoje chama-se Pedra Branca, de forma mais ampla até o Sertão Central, tá bom? Eu vou aqui agora passar para o slide para a gente poder fazer essas análises e essas discussões. Ó, como eu tinha já passado para vocês, né, é o tema da nossa aula. Eu coloquei aqui uma ilustração nos slides de alguns dinossauros, na verdade, né? Obviamente que vocês já são conhecedores, já sabem que jamais os seres humanos conviveram, né, com os dinossauros, tá certo? Nós temos provas científicas, né, de fósseis de seres humanos, né, do gênero Homo, lá na África, tá certo? Na África Central, há cerca de 2 milhões de anos. E os dinossauros, por sua vez, foram extintos há mais ou menos 66 milhões de anos, tá bom? Então aquela história lá dos Flintstones é apenas uma paródia para ficar mais interessante, né? Só voltando aqui para a gente poder não perder, né, a bibliografia. Essa aula é baseada no livro de minha autoria, que vocês podem ver aqui, Trajetória Histórica de Pedra Branca, né? Vou só mais um pouco, que vai estar passando um pouco rápido, tá bom? Lançado ano passado, com a organização aqui do professor Max Marcel também. Vamos iniciar agora fazendo um quiz, tá certo? Para a gente testar os nossos conhecimentos sobre a nossa história, a história de Pedra Branca. Olha só as perguntas que eu coloquei aqui, ó. Vejam quais são as corretas. Os povos genipapos, aqui na primeira. Os povos genipapos, vou voltar aqui para vocês novamente. Pronto, ó. Os povos genipapos e canibés habitavam o atual território do município de Pedra Branca e parte do sertão central do Ceará. Isso é verdade? O grande líder do povo canibé, que lutou contra os colonizadores, era conhecido como Janduí. Está correto isso também? Os genipapos e canibés pertenciam ao tronco linguístico dos tapuias, ou o rio Banabuí, o rio das borboletas, era conhecido como rio Jaguaribe entre os povos indígenas. E aqui no quinto item, né, na quinta premissa, os genipapos e canibés usavam a rede para carregar os anciãos decaídos, descansar e pescar à noite ao lado das fogueiras. E tem mais um aqui, ó, nessa parte do slide. Os genipapos e canidés viviam muitos anos se alimentando de cobras e mel de abelha. Só voltando aqui para a gente poder não perder a última. Sua subsistência vinha sobretudo da caça. Vocês vão analisar, notar aí, ver o que é verdade ou não, que lá no final a gente faz a correção. Passando para outra parte, ó. O sétimo item, os genipapos e canidés mais valentes e fortes carregavam toras de madeira maiores nos rituais de iniciação, casando-se muitas vezes, pois praticavam a poliandria. Voltando novamente aqui, que o slide está passando um pouquinho ligeiro. Os chefes candidatos diferenciavam-se dos caciques por usarem uma tonsura e unhas grandes nos polegares, correto? 9. As mulheres genipapos e canidés cobriam suas genitálias com folhas verdes amarradas à sua cintura com cordas vegetais. Eu vou passar aqui e voltar um pouquinho, que eu acabei acelerando um pouco o slide. Os pajés e os genipapos, canidés, consultavam os espíritos e demônios. O mais conhecido deles era o Bugre Rebelde, filho de Tupã. E o 11, o luto para os genipapos e canidés duravam até, voltando aqui, né? Essa parte aqui, como eu disse, está um pouco rápida, durava até que todos os ossos do falecido fossem consumidos. Está correto isso aqui? Ou a 12, os corpos dos chefes genipapos e canidés alimentavam suas mulheres e outros chefes. Segundo eles, não havia comida melhor do que o corpo de seus companheiros. Agora vocês vão analisar, né, voltar o vídeo com mais calma depois e ver qual dessas alternativas aí está correta.
Dando início aqui à introdução. Na segunda metade do século XIX, as elites locais proclamaram o desaparecimento, entre aspas, né, dos povos indígenas do Ceará. Eles chegaram a fazer isso. O próprio governador da província do Ceará, Bento da Cunha Figueiredo, declarou, olha que coisa interessante, perante a Assembleia Legislativa do Estado, lá em Fortaleza, que a população indígena do Ceará estava extinta, né? Lógico que o interesse dele era dizer que não tinha mais índios para poder ficar com as terras que pertenciam a esses povos indígenas, tá bom? Pois, desde lá do século XVIII, quando Pombal andou aqui pelo Brasil, o Marquês de Pombal, que ele havia acabado com os aldeamentos, né? E as antigas aldeias tornaram-se vilas e houve ali uma grande demarcação de terra indígena, certo? Para que os povos indígenas se integrassem, se miscigenassem à sociedade brasileira e pudessem produzir e gerar riqueza dentro da lógica mercantilista do Marquês de Pombal, né? Mas aqui no Ceará, como a gente acabou de falar, as elites disseram que não tinham mais indígenas, não havia mais. E a frase fica aqui, ainda tem indígenas no Ceará? O que vocês acham? Nesse mapa aqui que eu trouxe para vocês, a gente pode observar vários povos indígenas. Aqui perto de Pedra Branca é que nos interessa, né? O nosso foco é esse. Nós temos aqui povos potiguaras, Independência, Tamboril, Cali Boa Viagem, Monsenhor Tabosa, né? Povos canibés também e povos tabajaras. Mas no sertão central como um todo, não tem praticamente nenhuma tribo indígena remanescente. No decorrer aqui da aula, vou explicar para vocês por que isso aconteceu, né? Que é o nosso objetivo aqui. Porque os povos indígenas atuais do Ceará não estão em seu local de origem. Uma pergunta bem interessante. Reflitam em por quê? Como a gente viu anteriormente, haviam, né, povos indígenas, obviamente, em todo o sertão do Ceará. Mas eles estão, só para a gente voltar aqui no slide anterior, para que vocês possam perceber, estão nas serras, observem aqui, no lado esquerdo, Serra Grande, Serra da Ibiapaba, né? Um pouco aqui no Canindé, alguns resquícios desses povos, né, no Sertão do Canindé, e também no litoral. E isso tem uma explicação histórica que nós iremos analisar logo mais, tá bom? Passando aqui para a próxima parte da discussão, o domínio do território do Ceará, que se deu por meio de missões, aldeamentos e vilas, juntamente com a lei do diretório, né, pombalino, que eu até falei um pouco anteriormente, buscava misturar, isto é, integrar os povos indígenas à sociedade portuguesa, dos brasileiros, para desapropriá-los de suas terras, né, utilizar a mão de obra deles. Quando a lei de terras de 1850 foi criada, de fato, esses povos indígenas e também os povos de origem africana, afro-brasileiros, ficaram sem terras nenhuma. Apesar de eles terem a posse, mas não tinham documento nem condições de comprá-las. Então, eles viviam num território que depois acabou sendo tomado, né, pelas elites locais aqui do sertão, né, os colonizadores, os invasores, e após tomar esse território, eles ainda utilizaram essa mão de obra barata, abundante, para construir suas riquezas, suas fortunas. Apesar de várias migrações forçadas a que foram expostos esses povos indígenas cearenses, o território que eles reivindicavam, né, reivindicam, aliás, atualmente, já lhes pertenciam. Olha que coisa interessante, já há pelo menos 300 anos, tá certo? Há pelo menos 300 anos que esse território que eles habitavam quando os portugueses chegaram, já estavam sob sua posse, né? Porque as migrações, as guerras entre os povos indígenas eram constantes. Por isso que eu falei anteriormente, nós vamos analisar aqui os povos indígenas que os portugueses encontraram, tá bom? Não os primeiros habitantes, obviamente, do Ceará, porque desses a gente ainda não tem conhecimento. Ó, quem descobriu o Brasil? Já coloquei aqui, Colombo, Cabral, o povo de Luzia. Quem vocês acham? Nied de Dom diz que foi há 50 mil anos. Vocês concordam? As condições geográficas somadas ao nomadismo do período paleolítico provavelmente teria dado essas condições. Deixa eu voltar para essa página aqui, porque ela foi muito rápida, né? Deu essas condições para que viessem a existir povos aqui em Pedra Branca no Sertão Central há pelo menos 50 mil anos, que é aqui a tese de Nied-Guidon. E eles vieram de onde? Como vocês podem observar, dar uma acelerada aqui novamente, vieram da África, espalhando pela Europa, pela Oceania, aqui pelo Alasca, pela Oceania, pelas Ilhas Polinésias,
pelo Estreito de Bering, América do Norte descendo, tá bom? Então essas foram as migrações, isso que a gente tem como fonte de maior veracidade até o momento, né? Essas várias migrações, tanto pelo norte como pelas ilhas polinésias. Então, em busca de alimentos, né, os seres humanos saíram da África, se espalharam pela Ásia, Oceania, né? E assim chegaram aqui até o território onde hoje é Pedra Branca. Provavelmente há 50 mil anos, que essa é a tese de Guidon, falta pouco para ela comprová-la, né? Eles habitavam, inclusive, a região do Piauí, né, que é próximo aqui à nossa região. Como eram nômades, é provável, é possível, né, que também habitassem aqui a região do Ceará, certo? Porque essa era uma característica desses povos. Ó, essa parte aqui, os povos originários que os europeus encontraram no Ceará Grande, a denominação Ceará, eu até coloquei aqui interessante, né, que a gente usa com a letra S, ela vem lá do século XVII, significa, para Manuel Aires de Casal, né, Canto da Jandaia. É uma das explicações, não é só essa não, tá bom? Uma derivação da palavra indígena Ceará. São, né, em sua maioria, do tronco linguístico tupi, os primeiros, né, os povos indígenas, aliás, que os europeus encontraram. Que significa habitante do litoral, e também tapuia, que significa habitantes do sertão. Então, esses eram os dois troncos linguísticos que haviam aqui na nossa região, tupis e tapuias, né? Pelo fato de terem os jesuítas terem criado a língua geral com base na língua tupi, tem-se uma ideia de que os povos que habitavam o Brasil eram todos tupi-guarani. Isso é obviamente um equívoco. Os tupis, inclusive, se achavam até superiores aos tapuias, né, que chamavam eles de povos de língua travada. Os cearenses, os indígenas, aliás, que foram subdivididos, né, em 4 famílias linguísticas por sua similaridade. Quem foi que fez isso, né? Foi um grande estudioso da nossa história chamado Carlos Stuart Filho, né? Filho do Barão de Stuart. Ele observou que os indígenas, pela sua semelhança, né, com a língua, podiam ser divididos entre os tupis, a gente perceber aqui, os tremembé, cariri, tarairiu e G. Essas famílias, né, são subdivididas em outras dezenas de grupos. Eu até coloquei para vocês aqui os tupinambás, né, que é um grupo, né, descendente da família dos tupis. E dentro desse grupo nós temos outros subgrupos, como os tabajaras e os potiguaras, que são inimigos mesmo assim ferrenhos, citados até por José de Alencar no seu romance da Iracema, né? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre quem eram esses principais grupos que habitavam aqui o Ceará quando os europeus chegaram. Nessa primeira parte, a gente vai analisar os tabajaras. Como viviam os tabajaras? Vamos ver aqui o próximo slide. Ó, habitavam a Serra da Ibiapaba, também o litoral do Acaraú, cultivavam algodão, mandioca, faziam redes, cerâmicas, né, muito bem elaboradas, faziam também malocas, canoas, né, que chamam de pirogas, tá certo? Que eles viviam navegando pelos rios, arcos para caçar, flechas pontiagudas, que mais pode dizer, eram guerreiros exímios, tá certo? Chegaram aqui no Ceará, para entender, muito antes, séculos antes dos portugueses, eles já estavam aqui habitando a nossa região, né? Os Tabajaras, a região do Ceará. Depois de resistirem bravamente às investidas militares, né, dos clérigos também portugueses, é bom a gente ressaltar que a segunda tentativa de colonização do Ceará foi por 2 padres, né, o Francisco Pinto e o Pereira Filgueiras, ali pela Serra da Ibiapaba, tá bom? Eles acabaram sendo aldeados, né? Isto é, meio que colocados numa espécie de colégio interno, né, para fazer aqui uma analogia, porque eles ficavam praticamente aprisionados, aprendendo a cultura portuguesa, aprendendo o sistema de trabalho dos portugueses, né? Aprendendo também a religião dos povos invasores, tá certo? No caso deles, em Viçosa do Ceará, em 1700. Nessa outra parte aqui, a gente vai ver, ó, que as invasões europeias no litoral nordestino, né? Os potiguaras, com essas invasões, foram expulsos do Rio Grande do Norte, se obrigando a migrarem para a Foz do Jaguari. Então, observa, já havia aqui os tabajaras, os potiguaras chegaram depois, né? Daí inicia-se essa rivalidade entre eles, tá
Bom, eles foram chegando do Rio Grande do Norte pela Foz do Jaguaribe. Acabaram também fazendo alianças e travando em certo momento, né, com os portugueses e franceses. Ora fazia aliança com um, ora com o outro. Eu acho que dentro também do interesse de cada povo indígena. No finalzinho aqui, ó, do século XVII, né, os sobreviventes acabaram sendo aldeados, tá certo? No entorno de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, que é hoje a atual cidade de Fortaleza, né, ao redor de Calcaia, Parangaba, Messejana, né, que é a distrito de Fortaleza. Então, eles foram, como eu falei anteriormente, né, colocados no litoral. O povo anterior que a gente analisou aqui, o Tabajara, foi para onde? Para a Serra. Então, eles vão sendo tirados do sertão, o sertão vai meio que sendo limpado no contexto e na argumentação portuguesa, né? Sendo limpado, tirado desses povos indesejados, sendo tirado do sertão e colocado para as serras e também para o litoral, né? Como a gente vai ver em vários exemplos aqui. Como viviam os Tremembés? Ó, a gente vai ver um pouco sobre eles aqui, ó, né? Eles já viviam no litoral maranhense, ó, do outro lado, né? Do lado esquerdo, vai pegar aqui o mapa do Ceará, né? Até o Rio Ceará. O Rio Ceará faz divisa ali entre Calcaia e Fortaleza. Eram excelentes pescadores. Imagina só, eles pescavam tubarão, né? Não é uma coisa fácil. Tubarão e tartaruga marinha. Então mergulhavam bastante, conheciam muito o mar. Cultivavam também mandioca, algodão. Faziam uma bebida de caju, que ainda hoje os descendentes deles fazem mocororó, né? Uma espécie de aguardente de caju. Não foi fácil catequizá-los. Porém, né, com a insistência, com as guerras, os conflitos, eles acabaram sendo aldeados em Almofala, né, que é perto de Camusim, e também Calcaia, no início do século XVIII. Lembrando que eles colocavam, né, em vários aldeamentos diversos povos indígenas, tá entendendo? De forma que eles até dificultassem o diálogo, né, entre eles para evitar fugas, etc. Mas acabou, aliás, né, desenvolvendo uma nova subjetividade, né, uma nova maneira indígena de sobreviver, tá certo? Ao passo que eles tiveram contato, né, com várias culturas indígenas ali dentro de um mesmo local. Outros povos ganharam destaque também, né, no combate ao colonizador. Nós temos como exemplo aqui os Cariris, Taraius e Gias. Eles habitavam os sertões do centro-sul do atual estado do Ceará, né, do centro também do sul. Basicamente, parte da região ali de Iguatu, né, até a região do Cariri. Ó, poucos dos seus descendentes que preservaram essa identidade se localizaram nos sertões. Por quê? Porque foram trucidados pelos exércitos invasores. Poucos realmente, pouco aliás, sobrou dessas culturas cariris, né, principalmente. Porque eles não resistiram, não aceitaram, melhor dizendo, né, a invasão não. Lutaram até quando tiveram forças. É por isso que dentre os povos que habitavam o Ceará, os que tiveram mais de seus entes, né, exterminados, suas terras tomadas, foram principalmente aqui o que caracteriza entre eles os povos cariris, né? Suas terras foram ocupadas, como eu disse, os sertões para criar gado. Esses índios foram retirados dos sertões no lugar das terras deles, o colonizador, inclusive com a própria mão de obra indígena, né? Porque o nosso indígena ele vai acabar se tornando futuramente a figura que a gente conhece como vaqueiro, né? Os vaqueiros são descendentes dos povos indígenas e africanos, como eu acabo de colocar aqui abaixo, né? Os vaqueiros e também os agregados, os agricultores, né? A mão de obra de forma geral das fazendas do sertão será, né, desses povos indígenas que acabarem, né, se submetendo à exploração do colonizador para sobreviver, né? Essa era uma das saídas possíveis. Ó, quem eram os povos indígenas que habitavam o atual território de Pedra Branca? Já coloco aqui a resposta do lado. Os Canidés e os Genipapos. Nesse mapa aqui, a gente vai analisar ó, a ribeira do rio Banabuiú, né? Aqui vocês veem a cidade de Pedra Branca, onde ele localiza, né? O rio Patu, que nasce aqui em Pedra Branca, vocês podem observar, esse aqui é o Riacho Santa Rita, onde passa aqui pelo o Açude do Povo, né? Eles vão se unindo, né?
até chegar aqui em São do Pompeu com o rio Banabuiú também, que nasce em Pedra Branca, na Serra da Pipoca, e vai descendo o Sertão Central, certo? Até que a cidade de Banabuiú, depois de Morada Nova, se encontra com Jaguari. Então, nessa localidade, eu até coloquei aqui a vegetação, ó, a Serra de Pedra Branca, que é uma vegetação de mata seca, né, chamada de subcaducifólia. Parece um pouco até com a Mata Atlântica, né, principalmente quando está em época chuvosa. E também na parte do sertão, né, a parte mais para o lado da nascente do rio Banabuiú, na região de Troia, Santa Cruz do Banabuiú, nós temos uma floresta caducifolia espinhosa, né, que é conhecido como caatinga herbórea. Nós temos também árvores já um pouco mais altas, né, o que é muito diferente do sertão, né, porque no sertão mesmo nós temos uma caatinga não arbórea, né, mas arbustiva, com árvores menores. Mas essa é a nossa vegetação típica aqui do município de Pedra Branca. E era nessa região onde esses povos viviam. Quando os portugueses chegaram no sertão central do Ceará, encontraram os tapuias, né? Não todos, obviamente, né? Dentre os tapuias, os canidés genipapos, vivendo na cabeceira do rio Curu e na ribeira dos rios Quixeramobim e Banabuiú, né? O rio Curu chega lá para desembocar nos Inhamuns, né? E nessas cabeceiras viviam os chamados genipapos e canidés, né, na bacia do rio Banabuiú, tá certo? O rio Banabuiú que eu até coloquei o apelido, que é Rio das Borboletas, que na língua indígena Tupi, né, Rinaré, como esses grupos chamavam, nasce na Serra da Pipoca, na divisa entre Pedra Branca e Boa Viagem, como eu falei há pouco para vocês. Depois da Santa Cruz do Banabuiú um pouquinho, para Boa Viagem. E segue todo o curso pelo município de Pedra Branca, né? Seguindo o mapa, ele vai descendo na parte sul e depois ele corta no sentido leste, né? No rumo de Mombaça, tá certo? E nesse vale, Pedra Branca, Mombaça, Senador, Xirambim, era nesse território onde viviam os povos que a gente chama, que os portugueses, né, conheciam como genipapos e canidés. Logicamente que dentro desses grupos tinham também outras subdivisões menores, certo? De acordo com o nome de cada chefe indígena ou com a sua divindade ligada à natureza, uma característica sua, né? Mas de forma geral, esse era o nome desses povos, desses grupos indígenas. Ó, mesmo habitando as ribeiras do Guanabaiú, na parte sertaneja de Pedra Branca, da Serra de Pedra Branca, né, que era depositário de caça, frutos e água, era frequentemente visitado por esses povos, principalmente em período de estiagem. Como a gente falou, eles moravam lá na beira do rio, né, praticamente. Quando chegava a estiagem, aí sim era a época, porque eles eram nômades, né, dentro dessa região, obviamente, eles viviam migrando de um canto para outro. Quando chegava o período de seca, eles iam para a serra, né, porque tinha verdura, ainda era verde, e com a mata nativa, né, repleta de animais que eles utilizavam para fazer a sua dieta nesse período de estiagem. Essa prática, aliás, foi seguida também pelos vaqueiros, né? Os vaqueiros fizeram a mesma coisa, porque os vaqueiros, como eu falei anteriormente, são descendentes dos povos indígenas. Então eles conheciam os caminhos do sertão e das serras. E acabaram até ensinando aos colonizadores, aos fazendeiros, a fazer esses caminhos em período de estiagem, mostrando onde era que tinha olho d'água, onde era que tinha as cacimbas naturais, onde era que tinha verdura e etc. Ó, os canidés de genipapos, eles eram nômades, como eu falei, no território do Sertão Central. Construíam abrigos para se protegerem das chuvas, redes, né? Os abrigos eram de madeira e palha, por isso que sobrou pouca coisa. A gente não consegue encontrar ainda vestígio deles, né? Dessas moradias, apenas em algumas cavernas, né? E subentradas de rochas, né? A própria rocha a gente encontra muitos desenhos no Sertão Central, do Tirambim, Xadé é repleto de desenhos, pinturas, né? E esculturas que eles fizeram nas próprias rochas. Usavam também a rede ó, para carregar os anciãos, que é uma prática que a gente ainda tem, né? Passar a noite dormindo, né? Perto das fogueiras para espantar os bichos e os insetos. Ó, produziam vaso de pedra, né? Uma característica bem interessante deles.
Também dominavam a olaria para fazer vasos de cerâmica. Se alimentavam, interessante, das coisas da natureza, né? Cobra, mel de abelha. Por isso que eles viviam muitos anos, certo? A subsistência vinha sobretudo da pesca, o que é uma coisa interessante para a gente analisar, né? Se eles viviam da pesca, né, quer dizer que nas ribeiras desses rios havia muitas lagoas, muitas piscinas naturais, né, nas próprias serras também, né? Aqui em Pedra Branca era cheio de lagoas também, porque a urbanização acabou soterrando algumas e o desmatamento, né, acabou secando também muitas delas. Essas lagoas suportavam as secas, por isso que eles viviam sobretudo da pesca. Também plantavam milho, né, e vários outros legumes. Coziam seus alimentos sem tempero, né, outra característica bem interessante, em fornos subterrâneos. Né, faziam cavavam um buraco, né, no solo e geralmente cobria esse buraco com palha, né, e aí faziam o cozimento dos seus alimentos. Entre os 7 ou 8 anos de idade, os menores se tornavam homens em rito de passagem. Os mais valentes e fortes eram aqueles que carregavam rapidamente as toras de madeira, né? E como eles eram fortes, tá certo? Para a tribo, isso era um valor imenso. E o fato deles casarem várias vezes, né, podiam fazer isso, porque eles permitiam a poligamia, tá certo? Porém, não podia haver traição, né? Tinha que ser dentro do casamento, né? E a mulher também não podia trair, não. A mulher até gozava de certo status, tá bom? Porque ela podia até participar de algumas festas e rituais matrimoniais, né? Nas sociedades indígenas, de forma geral, antigas, a gente vê a participação muito ativa da mulher, né? Nas decisões da sociedade, nos afazeres, certo? Na distribuição de tarefas e também nas decisões políticas. Os principais chefes, né, os caciques, que eram chamados de principais, diferenciavam-se dos caciques, né, que eram os chefes pela idade, né, eram os anciãos. Esses chefes, que eu coloco como principais, eles eram os guerreiros, né, os líderes militares da tribo, tá certo? Para se diferenciar, eles faziam o quê? Cortavam o cabelo parecendo os monges franciscanos, né, chamadas tonsuras. Usavam unha grande nos polegares, enquanto os outros tinham todas as unhas grandes, menos os polegares, né, para fazer a diferenciação. As mulheres tinham cabelos longos, todos se depilavam e usavam alargadores de pedras verdes ou de outras cores, né, nos lábios inferiores e nas orelhas. As mulheres cobriam suas genitais com folhas verdes, amarradas à cintura com cordas vegetais. Os homens atavam ao quadril o seu órgão genital com fibras de cascas de aves. Então toda a vestimenta e a ornamentação eram feitas com coisas naturais. O paraíso, na cosmovisão dos canidés genipapos, era um lugar, e para várias tribos também, tá certo? Onde havia mel e abundância. Então essa ideia que eles tinham de paraíso era um lugar onde tinha fartura. Né? O paraíso para os cristãos ele tem outra ideia, né? Os cristãos têm outra ideia de paraíso para o espírito, um lugar de eternidade, de calma, né? A essência é outra. Para eles não. É um lugar onde tinha o que eles mais gostavam, né? Que era mel e comida e abundância, né? Os pajés consultavam os espíritos e também os demônios, né? Os espíritos malignos. O mais conhecido era o bugre de uma perna só, né? O índio de uma perna só. Todos praticavam endocanibalismo. A gente já viu um pouco mais sobre o que é isso. As mulheres, ao parirem, cortavam com uma concha o cordão umbilical, que depois de cozido era comido juntamente com a placenta. As próprias mulheres, né, comiam a placenta que gerava ali o seu filho. E o endocanibalismo é essa prática ritualística, né, diferente do canibalismo, né, que é só saciar-se com a carne humana, né? Aqui não, aqui é um ritual. E dentro desse ritual eles se alimentavam dos mortos dentro da sua tribo. A gente pode ver aqui que as crianças nasciam mortas, eles se alimentavam na ideia de que aquela criança, aquele ente iam viver, né, ia viver dentro deles. Os corpos dos principais alimentavam suas mulheres e outros chefes. Quando eles morriam, né, eles pegavam os corpos, dividiam tal e se alimentavam. Na ideia, né, de que aquele espírito ia viver dentro deles. O luto durava até que todos os ossos
do falecido fossem consumidos, né? Até que todo o corpo fosse consumido ali. Para eles, ó, não havia comida melhor do que o corpo do companheiro. Eles diziam isso, né? Porque ao invés de enterrar, de jogar fora, é interessante isso, né? Para a gente perceber a pluralidade cultural e os diversos significados que a cultura representa e que a religiosidade representa para cada um, né? Para eles não enterravam, jogavam fora. O espírito ia viver dentro deles a partir da alimentação que eles faziam de seus entes, né, após o falecimento dos mesmos. Aos povos canidés que emigravam do Rio Grande do Norte para os sertões do Ceará, também se chamavam janduíns, né? Eles tinham várias denominações, além das deles próprias, né? As outras tribos também colocavam apelidos, outros cognomes, etc. E ainda tinha os europeus, que quando chegavam também, né, pela impressão que eles tinham, colocavam nome neles, né, nesses grupos indígenas. A denominação Canidé, ó, foi por causa do chefe indígena, o grande Canidé, né, que lutou muito contra os portugueses. O valoroso líder liderou cerca de 15 mil homens, né, lutando contra os portugueses. De tanto incomodar, o rei Dom Pedro II fez até um acordo com ele, né, fez um pacto para que eles assinassem um acordo de paz com os portugueses. A gente vai ver que isso não vai dar muito certo. Ó. O próximo passo aqui. O chefe indígena virou vassalo, está aliado da coroa. Até o nome português, ó, João Fernandes Canindé. Porém, ó, no tratado, né? O que os indígenas queriam? Esse texto é bem interessante, porque resume bem qual era a visão indígena. Quando eles viram que não dá mais para derrotar os portugueses, então os acordos de paz, né, as lutas passaram a ser contra a escravização de seus povos, de seus entes, e também a favor da terra. Porque além de gerar a sua alimentação, de lhes dar alimento, era também nessa terra, né, nesse local sagrado que habitavam os seus ancestrais. Portugal não cumpriu o acordo e lá no século XVIII, né, no comecinho, acabou ali 1700 e pouco, acabou massacrando todos esses nativos. E a gente vai ver que não foi de forma tão assim honesta, não foi uma luta de um grupo contra o outro, né? Eles foram até aldeados escravizados aqui perto em Quixadá, né? Os que sobreviveram, logicamente, a esses combates. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu, né? Os janduíns, eles iniciaram lá a Guerra dos Bárbaros, ou Guerra dos Cariris, né? A Guerra dos Bárbaros é uma forma preconceituosa pela qual os portugueses denominaram esse conflito, né? A gente prefere chamar atualmente de Confederação dos Cariris, que era o maior grupo que estava lutando, né? Mas não foram só eles, vários lutaram, cerca de quase 50 anos contra os portugueses, e eles vão acabar sendo derrotados, né? Apesar de matarem, muito incendiarem várias fazendas no Rio Grande do Norte, no Ceará, na região centro-sul, principalmente do Ceará, né? Eles acabaram, mesmo como eu falei anteriormente, né, inimigos, tabajaras, potiguaras, tal, se uniram para lutar contra os portugueses, porque era um inimigo comum, né? O inimigo, né, do meu inimigo, certo? Acaba de certa forma sendo o meu amigo, que eu posso fazer uma aliança com ele, né? A gente vai ter aí um inimigo comum, né? Então, mesmo com algumas vitórias, acabaram sendo derrotados, né? Não só por exército português, né? Porque não eram só os portugueses, é bom a gente entender isso, tá certo? Muitos índios, indígenas, melhor dizendo, e, e também africanos, aliados, bandeirantes, etc., se uniram, tá bom? Eram aliados portugueses ou não, se uniam para formar os seus exércitos, tá bom? Não era só de português, é bom a gente ter essa visão bem ampla também. Às vezes uma tribo indígena se aliava aos portugueses para lutar contra outro grupo rival, tá? Eles acabaram sendo derrotados, sendo trucidados, certo? Porque quando eles fizeram um armistício, né, um acordo de paz para, para evitar o conflito, certo? Enquanto eles estavam comemorando, a gente pode ver que a parte de baixo, os portugueses atacaram, né, e mataram cerca de 500 indígenas, esses são os relatos antigos que nos dizem, e eles ficaram sem ter como resistir mais. Dessa forma acabaram sendo aldeados e os territórios, né, que eles habitavam ficou sendo ocupado pelo gado, né, pelo algodão. Quem
criava esse gado e quem produzia esse algodão eram os descendentes tanto dos povos, né, africanos que se tornaram, que foram escravizados aqui nesse território do Sertão Central, certo? A qual estamos estudando especificamente, e também os povos indígenas, né, que conseguiram sobreviver a esse massacre. Para sobreviver, inclusive, acabaram se aliando aos europeus, compondo a sua mão de obra explorada. Né? O objetivo dos colonizadores, como eu falei para vocês, era tomar força a terra dos índios. Eles ganhavam a terra e tinham que vir aqui tomar, né? Tomar através de guerra mesmo. Explorar a mão de obra daqueles gentios, né? Que eram os que sobreviviam, que faziam acordo para não morrer, que enxergavam nesse acordo uma forma menos ruim, tá certo? De lutar contra os portugueses e de resistir a esse processo todo aqui de extermínio. Para as autoridades coloniais e fazendeiros, era necessário desinfetar, como eu falei anteriormente, né? Desabitar os sertões da presença, tá certo? Dos indígenas bárbaros. Eram aqueles que não aceitavam a dominação portuguesa para fazer prosperar a nascente atividade pecuarista. Então, para criar o gado, né, tinha que tirar esses índios que não queriam ceder suas terras, nem queriam trabalhar praticamente de graça, né, serem explorados pelos portugueses. O mecanismo utilizado para lograr esse êxito foram chamados descimentos. Né. Os descimentos dos indígenas eram obrigados, eram retirados à força. Né. O capitão João de Barros Braga, aqui em Mombasa, fez muito isso. Acorrentava e levava, né, igual levou vários, centenas, lá para Quirais, para Caucaia, né, para os aldeamentos do litoral. Os indígenas que estavam resistindo. Nesse mapa aqui a gente pode ver os locais. Ó. Aqui de Pedra Branca, 1780, Grande Lévis, também da região do Cariri, onde eles foram forçados, ó, a migrarem, né, para Aronches, né, o antigo nome aqui de Parangaba, Messejana, Soura, antigo nome de Caucaia, né, para Baturité, para as serras, e aqui também, ó, para as serras da Ibiapaba. Então, por isso que não tem praticamente descendentes de indígenas nos sertões centrais do Ceará, que é o que a gente vai ver agora aqui nesse nosso próximo slide. A gente vai observar aqui nesse mapa que os povos indígenas vão se encontrar. Só dar uma volta um pouquinho aqui, porque eu acho que pequeno probleminha aqui na passagem do slide, né? Porque tem um mapa para a gente poder fazer essa análise, que eu falei lá no início do vídeo, mostrando por que que os... Aqui, ó, pronto, o mapa apareceu. Vou voltar para cá. Mais um instante aqui, que ela acabou saindo muito rápido. Pronto, aqui, ó. Observe que o sertão não tem praticamente povos indígenas. Deixa eu voltar aqui, o mapa ficou ligeiro também. Eu quero voltar para vocês verem novamente o que eu falei anteriormente. Eles estão no litoral e o sertão central, Boa Viagem, Pedra Branca, Xirambim, está praticamente vazio. Depois vocês voltem o vídeo com um pouquinho de calma, que vocês vão ver melhor isso, tá certo? Esses deslocamentos forçados impossibilitaram a permanência deles, como eu falei, esses povos indígenas, nos seus territórios tradicionais, tá bom? E os que conseguiram ainda sobreviver, como a gente viu no mapa, né, nas serras, nos sertões de Independência, Boa Viagem, Seu Tabosa, Canindé, foi porque viram que era melhor, né, menos ruim, se submeter às autoridades coloniais e acabaram se tornando, como eu disse, né, a sua mão de obra escravizada, os seus vaqueiros, né, e também, mais futuramente, né, os seus agregados, que não deixa de ser uma mão de obra, né, onde os agricultores, né, descendentes desses povos indígenas, povos africanos, acabaram se tornando a mão de obra que enriqueceu a elite, né, tanto na produção agrícola, dando uma parte da sua produção, como nos trabalhos, ganhando salários mirrados, quando não apenas uma porção de comida.
Acreditamos que um fenômeno semelhante ocorreu na Serra de Pedra Branca, porque as serras foram o último reduto dos povos indígenas. Como eles já conheciam, como a gente falou anteriormente, é provável e é possível, até por relatos, né, a gente consegue perceber isso, que esses, como era chamado na época, né, cabras, caboclos, vieram sim para a Serra de Pedra Branca e acabaram, junto com povos também, né, africanos, de origem africana, escravizados que fugiram, né, da região canavieira, açucareira, vieram para o Ceará e para as serras. Nós temos provas disso. Algo aconteceu também semelhante em Pedra Branca, né, porque esses vaqueiros, do sertão, né, os agricultores da serra, foram os primeiros habitantes, né, de Pedra Branca, no caso, tá bom? Não foram os vaqueiros. Os vaqueiros vieram para Pedra Branca, mas eles vinham, certo? Se encontravam lá na pedra, como tem um quadro lá atrás da igreja, mas eles voltavam para o sertão. Esses vaqueiros também eram descendentes desses povos indígenas. Por isso que eles conheciam o caminho. Vinham trazer o gado na época da seca e voltavam. Por quê? Porque o vaqueiro era um funcionário do sertão, né? Isso eu vou explicar melhor lá na frente, no capítulo que a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? E a serra, também vou mostrar lá na frente, sempre foi reservada à agricultura. E os povos indígenas, como a gente viu aqui, também praticavam agricultura, né? Plantavam mandioca, macaxeira, milho, feijão, etc. Então eles tinham domínio também da agricultura. Por isso que eles vieram para a serra, fugindo, né, dessa dominação, dessas guerras, desse genocídio. E acabaram dando origem aqui ao que a gente conhece como o povo de Pedra Branca. Posteriormente, lá no começo do século XVIII, 18 não, 19, melhor dizendo, com a Revolução Industrial, né, o plantio do algodão, é que a Serra de Pedra Branca vai começar a ser ocupada realmente pelos fazendeiros ricos do sertão, que vão vir, né, subir a serra, aforar, quer dizer, alugar, né, e se apossar de todo o território que era um território público, né, que pertencia à igreja e ao Estado. Então, eu coloquei aqui a imagem da prefeitura, prefeitura da igreja de Pedra Branca, a prefeitura está lá atrás, né? É para a gente fazer uma análise interessante. Ó. Era um local sagrado para os povos indígenas? Sim. A resposta é sim. Por quê? Porque antes de ser construída a igreja, né, e a anterior capela, né, que o quadro atrás da igreja mostra também, havia uma pedra enorme, né, uma pedra gigante mesmo, segundo os relatos antigos contam. E quando estava se reformando essa igreja, porque ela caiu quase toda a igreja antiga, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, sobrou apenas, né, a parte do altar, e quando estavam cavando os alicerces dessa igreja atual, o professor Mário Anjo, né, já relatou isso até numa entrevista na rádio, na outrora Rádio Trapiá, né, Rádio AM Trapiá, relatou que o padre Geraldo achou alguns ossos, né, nos alicerces, e que não eram ossos pela forma que eles eram enterrados, né, ossos de portugueses, né, de europeus, tá certo? Por quê? Porque os europeus, né, nessa época, nas igrejas de 1700, as igrejas maiores, eles eram enterrados ou dentro da igreja ou nas paredes, certo? Ninguém era enterrado no chão, fora, não. E a igreja de Pedra Branca, a igreja mesmo, ela é bem mais recente. A capela é um pouco mais antiga, certo? Mas a igreja ela é mais recente. Então, não tinha um cemitério, né, obviamente, aí no centro. Porém, para os povos indígenas, é provável que essa pedra que havia onde hoje é a igreja fosse realmente sagrada, porque era comum que eles cultuassem esses totens, esses locais sagrados, né, as rochas, árvores, pedras, montanhas, né? Era comum que eles fizessem esses cultos ao redor desses monumentos naturais sagrados, né? E pela forma que eles enterravam também os seus entes ao redor desses locais, né? Geralmente cócoras, em vasos, né? Não deitado, como os cristãos fazem. Então é provável sim que seja um local sagrado também, né? Onde há a igreja dos povos indígenas. E era comum que os portugueses fizessem isso. Em vários locais eles construíram suas igrejas, né? Em um local sagrado indígena. O exemplo mais clássico que a gente tem é a,
Catedral da Cidade do México, que foi construída em cima mesmo, usando até as pedras da Igreja do Sol, né? Os espanhóis fizeram isso. E a cultura espanhola é muito semelhante à cultura portuguesa, né? A origem é até a mesma, tá certo? Eles vão ter a origem desses reinos na luta para expulsar os muçulmanos. O próprio reino de Portugal, de 1680 a 1720, ficou, no caso o Brasil também, né, esse território, que já era chamado de América Portuguesa, passou a pertencer à Espanha, né? Ficou sendo um território ibérico, tá certo? Da, da coroa espanhola durante cerca de 40 anos. Então era muito comum essas práticas dentro dessa religiosidade, como eu disse para vocês, né? De se apossar de um local sagrado para os indígenas, em cima daquele local, eles faziam ali um culto cristão, né? Até que facilitava, de certa forma, a conversão, entre aspas, né? Desses povos nativos, porque o local já era sagrado para eles, né? E, de alguma forma também, né? Os europeus queriam justificar a superioridade, tá certo? Do Deus deles sobre o Deus indígena, né? Suplantando ali o local, tá bom? O local sagrado. Ó, outro tema interessante, Tapetinho seria o nome de Pedra Branca, e Tapetinho, né? No passado foi muito dito, né? Tem um engenho ali saindo para Boa Viagem, que me parece que pertence ao saudoso Gilvan Cavalcante, perto do terreno do Solegário, né? Itape, em Tupi, quer dizer pedra, e Tinga Branca. Então o pessoal costumava usar esse nome para dizer, ó, o nome de Pedra Branca em Tupi era esse. Porém é um equívoco, tá certo? Eu até coloco aqui para vocês verem. Por quê? Porque os genipapos e canidés não eram tupis, eles eram da família Trarairiú, que por sua vez é do tronco linguístico Tapuia. Olha só, e o Tomás Pompeu Sobrinho, ele colocou lá no seu livro, né, em 1958, que as palavras, né, os substantivos, ó, pedra significa toito, toitu, né, melhor dizendo, e pacra, né, nas várias denominações. E ainda tem, ó, quebra, tá certo? A pedra pode vir de quebra também. Pedra em cima da terra, que é o caso aqui de Pedra Branca, né, quer dizer o que, ó, na língua deles? Cra, xixi. E branco, ca, que, a. Logo, quando você junta os dois nomes, né, Pedra Branca, logicamente que se essa fosse a denominação também, a referência usada pelos povos nativos, porque é provável que fosse, né, a gente já viu que podia ser até um local sagrado para eles, então poderia sim, eles poderiam chamar esse local de Pedra Branca também, né, porque a pedra realmente chamava bem a atenção. Então, se assim eles o fizessem, seria na língua tupi, mais ou menos isso, ó. Cra, xixi, cra, quiá, né? Então vamos lá. Cra, xixi, aqui embaixo, ó, pode observar, ó, vou marcar para vocês que está a setinha. Cra, xixi, ca, ri, quiá. Cra, xixi, cari, quiá. É um pouco difícil, né? Por isso que os tupis chamavam os tapuias, né? Que digamos assim, os seus principais inimigos, né? Seus adversários de sempre, de povos da língua travada, porque realmente, como a origem é diferente, eles têm uma diferenciação linguística bem enfática. Ó, aquele momento que a gente viu anteriormente. Quais questões estão erradas? Ó? Vou colocar só de vermelho ali, ó. Voltar para cá para a gente poder ver que o slide aqui é ligeiro. O grande líder do povo Canidé, que lutou contra os colonizadores, era Janduí? Não. Como era o nome dele? Canidé, né? Em português, João Fernandes Canidé. A outra que está errada, o Rio Banabuiú era conhecido como Jaguaribe? Não. O Rio das Borboletas era conhecido como Rinaré entre os indígenas. A 6 aqui embaixo. Os genipapos e canidés viviam muitos anos se alimentando de cobras e mel de abelha. Sua subsistência vinha sobretudo da caça? Não, não era, né? O que prova que a nossa região era cheia, repleta de lagoas, de riachos, mesmo em época de seca, né? Porque eles viviam sobretudo da pesca. E desse outro lado aqui, para a gente ver, ó, os genipapos e canidés mais valentes e fortes carregavam as toras de madeira, só voltar aqui, de madeira maiores nos rituais de iniciação, certo? Esses mais fortes, né, pelo fato de serem mais fortes e a tribo querer ter filhos mais fortes, casava-se muitas vezes, né, com várias mulheres para ter vários descendentes fortes.
pois praticavam a poliandria? Não, poligamia. Havia poliandria também entre os indígenas? Sim, porém a poliandria entre alguns grupos, obviamente, né? Na poliandria é a mulher que tem o direito social de casar-se, né, de casar-se com mais de um parceiro, tá bom? Os pajés dos genipapos e canidés consultavam os espíritos e demônios, correto. O mais conhecido era Bugre Rebelde, filho de Tupã, não, né? Era o bugre de uma perna só, né? O índio de uma perna só, que era o espírito, o demônio, né? Que os indígenas mais temiam. Logicamente que se é um demônio não é filho de Tupã, filho do principal deus deles. Tá bom? O resto tem que estar certo, depois vocês só analisem e reflitam para não ficar com o vídeo muito longo, né? Mais até do que já está, né? Ó, a soma total ali no número mágico, 29. Bom, e agora que eu me despeço de vocês, né? Agradeço aqui pela paciência, pela companhia, tá certo? A gente está fazendo aqui um vídeo no formato até diferente dos anteriores, né? Tá usando aqui uma câmera só, o computador e aqui o meu monitor, né? na TV, apresentar os slides. Então, às vezes vai ter alguma falha, né? Em algum momento o slide trava um pouco, tá bom? Mas espero ter ajudado a todos e a todas a compreender e a conhecer um pouco mais sobre a nossa história, sobre a história de Pedra Branca. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aí, que a gente vai gravar vários vídeos sobre a nossa história. Fiquem com Deus.